Boa noite, queridos amigos e irmãos de fé. Nesta noite, teremos mais uma explanação sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Será proferido pela Esther, o capítulo será o 11, itens de 13 a 15. Pedimos aos Espíritos de luz que se façam presentes nesta noite, para que esta reunião virtual transcorra em grande harmonia e seja uma noite de muito aprendizado. Para refletirmos, quando enxergamos o interior e as dificuldades do próximo, conseguimos nos doar com grande intensidade e fazê-lo sentir que estamos dispostos a oferecer o que há de melhor em nós. Olhe para a janela e para as ruas. Há milhões de sorrisos esperando para serem despertados. Por isso, vista o teu e ensine essas almas tão necessitadas de carinho a vestirem os delas, luz e paz. Que assim seja. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é dia 29 de novembro de 2021. Vamos pedir proteção divina e espiritual para essa noite de estudos. E também agradecer a Deus pelo mês de novembro, que finda amanhã. E pela graça de estarmos vivos aqui neste plano, em busca de evolução espiritual. Nós estamos estudando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda como tema principal amar ao próximo como a si mesmo. Ele fala do maior mandamento, que é: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento de todos. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. E ainda, fazeis aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. E é dentro desse tema maravilhoso, as leis de amor, que nós vamos falar um pouquinho sobre o item 13, a fé e a caridade. E os itens 14 e 15, que falam da caridade para com os criminosos. Nós todos somos espíritos compatíveis com o mundo de provas e expiações. E a doutrina espírita trouxe parâmetros utilizados para a apresentação das ideias e dos conceitos, e a postura mental para análise dessas informações. E no item 13 fala: disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Quando o Espírito traz essa questão, ele já apresenta a fé como uma necessidade em conjunto com a caridade, para que se possa estabelecer a felicidade. Então, se nós queremos estabilizar uma condição de felicidade entre os homens, nós precisamos ter fé e caridade ao mesmo tempo. Mas a caridade, embora ela pareça uma palavrinha simples, muito fácil, ainda assim é muito complexa para o nosso entendimento. Quando o Espírito, fala entre os homens, ele não estabelece a quantidade. Então, tanto pode ser a humanidade inteira quanto uma parte dela. Depende de como nós abordamos. Eu queria felicidade para a humanidade inteira, mas eu consigo?
O meu grau de ação atinge a humanidade inteira? O seu grau de ação atinge a humanidade inteira? Embora você queira a humanidade inteira feliz? Agora, se eu considerar uma parte dela, qualquer porção, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa escola, a casa espírita, uma pequena porção, vamos considerar alguma dessas coisas. Por exemplo, se cada um consegue, no mínimo, estabelecer a felicidade na sua própria casa, e o outro na casa dele, e o outro na sua casa, e assim sucessivamente, num plano global e geral, nós teríamos a felicidade na humanidade inteira, né? Se fosse assim, cada um fizesse da sua casa, ficava todo mundo feliz e pronto, estava tudo perfeito. Mesmo que isso não aconteça, eu sou capaz de viver feliz juntamente com aqueles que me cercam. Ou pelo menos eu posso me esforçar para isso, né? Fazer a minha parte. Na sequência, cada pessoa do meu núcleo familiar, por exemplo, vai levar para as outras esferas esse estado de felicidade. Vai levar para o trabalho, para a escola, para a casa espírita, um estado mais ameno, uma condição de felicidade, vamos dizer assim. Porém, algumas pessoas não conseguem isto, né? Elas tendem a culpar as outras pessoas, a criar problemas, ver no outro aquilo que não gostaríamos que ele fosse, tentando adaptá-los ao que nós gostaríamos que eles fossem, né? Às vezes a gente não aceita a pessoa do jeito que ela é e quer que ela entre no formato que a gente pensou que ela é. Tem que ter meio termo, tem que ter bom senso, né? Porque a gente tem que também ver o lado bom das pessoas, não só ver o que a gente não gosta nelas, para procurar criar um ambiente melhor. A caridade, no sentido, então, de cuidado com os que estão à nossa volta, e com isso a felicidade pode ser estabelecida. O cuidado com o outro não é no momento em que o outro está enfermo. O cuidado com o outro é a manutenção da saúde física e mental do outro. E também a nossa própria saúde. Aí, o simples fato do outro ver o nosso esforço, a nossa preocupação com o bem-estar dele e vice-versa, isso já é suficiente para que o esforço de cada um seja reconhecido pelo outro. E isso vai contribuir com o equilíbrio do relacionamento. E quando eu digo relacionamento, eu digo de qualquer relacionamento. Pode ser um casal, pode ser irmãos, pais, amigos, né? Colegas de trabalho. Então, quando a outra pessoa que nos é próxima percebe que a gente está tendo cuidado com ela, se importando com ela, independente dela estar doente, com o bem-estar dela, isso daí já faz com que haja uma reciprocidade e que ela também queira isso para nós. Então já vai abrindo o caminho para um clima bom, né, e um ambiente de felicidade. Crer que a felicidade pode ser alcançada simplesmente em decorrência da nossa própria postura perante os outros é uma questão de fé, né? É uma questão de acreditar. Por que que é uma questão de fé? Porque para adequar a minha postura em relação ao outro, eu preciso trabalhar meu orgulho, né? E é só a fé que vai me levar a trabalhar o meu orgulho. Porque se eu não trabalhar o meu orgulho, eu não vou conseguir nada disso. Para conseguir esse ambiente de harmonia. Agora, analisando por um outro lado, está escrito assim: pudera ter dito
que a caridade é impossível sem a fé. Então, num primeiro momento, ele apresenta a caridade como uma possibilidade e depois ele fala que é preciso juntar a fé para poder ter a caridade. Aqui, agora, a gente entrou num outro nível de caridade, né? Está falando de um outro tipo de caridade. Este, sim, é impossível sem a fé. É a caridade no conceito mais amplo do que apenas aquele cuidado com o outro. Nós temos muita caridade como, assim, a gente pensa muito que caridade é ajudar o próximo. Ah, ele está passando fome, eu vou levar um marmitex. Ou eu vou dar um dinheiro. Eu vou lá no centro fazer uma sopa para distribuir. Vou ter uma conversa com a pessoa. Se ela está passando por um momento difícil, vou lá conversar com a pessoa. Ouvir. Presta atenção, nesses casos nós usamos uma caridade como ação. Tanto que a gente fala fazer caridade, né? Ah, fulano faz muita caridade, ou eu vou fazer uma caridade. E a caridade, ela não se faz. A caridade, na concepção real do termo, não é uma ação. Em conjunto com a fé, a caridade é entendida como fundamental para o próprio ser. Então, nós percebemos que ser cuidadoso e caridoso com o outro não é benefício apenas para o outro. Ele passa a ser um benefício também para mim. Então, o caridoso, em primeiríssimo lugar, ele faz caridade consigo mesmo. A caridade é uma qualidade que o indivíduo desenvolve e aí ele não faz mais caridade, mas ele passa a vivenciar a caridade. Aquela caridade que existe nele, que ele cultivou. Ele não pensa mais em fazer caridade, as suas ações já são caridosas por si só. Entendeu? Que é um outro estágio da caridade. A tendência do ser humano é espalhar o que tem por dentro. Daí a necessidade de ter cuidado com o orgulho, porque isso que nós falamos lá atrás do cuidado com o outro, né? Aí que entra a fé, porque só com fé eu vou conseguir dominar o meu orgulho e o meu egoísmo quando eu faço a caridade. E a fé atrelada à caridade já não é mais uma crença, ela passa a ser um estado do ser. E o outro item é a caridade para com os criminosos. Quando a gente se depara tendo que julgar o comportamento dos outros, ter caridade com eles, a gente tem que se perguntar novamente, mas o que é a caridade? De que tipo de caridade estamos nos referindo? É uma caridade que transcende a ação material. É a ação espiritual de cada um de nós como seres pensantes e espirituais, seres imortais que somos. No Livro dos Espíritos, não coincidentemente, no capítulo 11, Lei de Amor, Justiça e Caridade, tem um subtítulo, Caridade e Amor ao Próximo. E Kardec sentiu uma necessidade de amarrar todas essas informações. Ao que ele questionou os espíritos na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas dos outros e perdão das ofensas. São coisas simples, mas aplicá-las no cotidiano é muito difícil. Voltando ao tema, como vou ser caridoso com os criminosos? Eu tenho que ser benevolente com a imperfeição das pessoas indistintamente.
tenho que ser indulgente. Eu tenho que ser indulgente com as pessoas, independente do que elas fizeram ou continuam fazendo. Da forma que elas pensam, que agem. Perdão das ofensas é perdoar tudo. É o perdão incondicional que Jesus pregou a Pedro. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Cristo nunca se recusou a atender nenhuma pessoa. Ele acolhia todo mundo com as suas boas palavras, com seus ensinamentos, independente de quem fosse, a prostituta, o mendigo, qualquer pessoa, ele atendia, ele nunca se recusou a atender ninguém. O nosso querido Chico Xavier, em 1978, foi visitar o presídio lá do Carandiru. E foi com uma equipe, né, assim, uns seguidores que o acompanhavam, e foi acompanhado pelos diretores do presídio, né, uma equipe do presídio. Ele viu tudo assim, meio superficialmente, andou pelo presídio. Aí no final da visita, quando ele já ia sair do presídio, ele parou e apontou para um corredor. Os diretores que estavam ali por perto dele perguntaram: "O que foi, Chico?" Ele ficou parado e falou: "Eu quero entrar ali", apontando para um corredor de celas. Aí o diretor falou: "Sem chance de você entrar aí. Aí são os piores criminosos, a escória da nossa sociedade, eles estão todos aí. E o Chico, eu quero entrar ali." O diretor: "Mas Chico, se eles pegam você de refém, nós vamos ficar numa situação difícil." Aí o Chico, não mais usando da sua mansuetude, mas da sua autoridade espiritual, olhou para o diretor e disse: "Eu vou entrar ali." E entrou sozinho. As pessoas que o acompanhavam ficaram do lado de fora e os diretores também, do outro lado da grade, e o Chico entrou. E aqueles homens presos, eles foram se aproximando do Chico e o pessoal começou a se perguntar, né, o que vai acontecer, meu Deus, o que o Chico está falando, o que eles estão se falando ali entre si. Eles não conseguiam escutar, né? Era um burburinho, aquele barulho, né? De um monte de homens amontoados ali conversando. E à medida que eles foram se aproximando do Chico, esse burburinho, esse barulho foi diminuindo, diminuindo. E uma paz enorme foi se estabelecendo no ambiente. Aqueles homens começaram a formar fila. E um a um vinha até o Chico e eles podiam ouvir o Chico perguntando: "Meu irmão, eu posso lhe dar um abraço?" Aí eles meio sem entender o que estava acontecendo, né? Aceitavam. E quando eles aceitavam esse abraço, o Chico dava um passo para trás e depois continuava: "Meu irmão, eu posso agora lhe dar um beijo?" Alguns desses homens se olharam ressabiados, mas nenhum recusou nem o abraço e nem o beijo do Chico. O Chico beijava a testa deles todos. O Chico foi ofertando a eles um abraço e um beijo, um abraço e um beijo, até que a fila chegou ao fim. E tinha o último da fila. E esse último da fila era aquele que os outros presos mais temiam. Era o mais temido do lugar. Uma pessoa bruta, de cara fechada. Ele não se achegou no Chico. Ele ficou lá meio parado,
Então o Chico foi andando até ele e perguntou: meu irmão, eu posso te dar um abraço? Ele olhou para o chão e apenas assentiu com a cabeça, nem respondeu. Ele deu um abraço, depois recuou um passo, perguntou: eu posso te dar um beijo? E o sujeito, meio acabrunhado ali, assentiu e ele lhe beijou a testa. A exemplo da maioria daqueles homens, ele chorou e saiu. E todos ficaram perplexos com aquilo que estava acontecendo. Vendo ali, inclusive o diretor, ele não entendeu nada, mas foi uma coisa maravilhosa, né? E quando o Chico chegou perto da porta de saída da grade, ele era ovacionado por aqueles homens, aplaudido. E foi recepcionado de volta por aqueles que ele deixou do outro lado da grade. Mas Chico, olha como parece que eles estão felizes. Tipo, olha que felicidade você trouxe para eles, né, Chico? E o Chico respondeu: feliz estou eu. Vocês não sabem quantas bênçãos eu estou recebendo. Nem sou digno de tanta graça. E ninguém estava entendendo nada. Então o Chico explicou: aqui comigo estavam muitas mãezinhas, e essas mamães vibravam tanta gratidão que me envolveram em tanto amor. São as mãezinhas dos obsessores que se encontram ainda aqui presos com estes irmãos infelizes. Um abraço e um beijo de Chico Xavier fez muita diferença. Então, uma prece nossa, uma mentalização, também é capaz de fazer bastante por essas pessoas, por esses irmãos que estão infelizes, encarcerados. São vibrações a beneficiar os nossos irmãos, que o Evangelho nos diz que são os doentes do caminho, né? Tem uma oração muito bonita do André Luiz, que eu vou ler para vocês. É o começo. O criminoso fere-lhe os sentimentos, estraga a vida dos seus entes queridos. Age com crueldade e ataca sua filhinha amada. Entretanto, não cultive ideia de vingança. O ladrão tira o sossego do seu lar, humilha-o na presença dos seus, rouba-lhe os seus pertences mais caros. Contudo, não faça justiça por si mesmo. O vigarista abusa-lhe da boa-fé, arrastando os adversos, desorganizando-lhe a economia. No entanto, não proteste com violência. O caluniador elameia-lhe o nome, divulga toda sorte de inverdades a seu respeito. Alimenta situações embaraçosas. Todavia, não se rebaixe ao contra-ataque. É compreensível que você não consiga amar alguém que lhe fez e lhe causou tantos danos no caminho. Recorde, porém, que o amor ao próximo é lei no roteiro da evolução e não se contenta com o ódio. Na certeza que a renúncia à mágoa já é o começo dos anos. Na certeza que a renúncia à mágoa já é o começo do amor. Que esta lição possa ser nosso combustível diário, que deixemos de prejulgar as pessoas, que valorizemos mais o ser humano do outro lado, entendendo que todos somos iguais perante o Criador. E se assim somos, nós somos irmãos. E sendo irmãos,
que a gente consiga fazer pelo outro o que ele não consegue fazer por si só. Assim como os nossos irmãos espirituais fazem por todos nós. Que assim seja. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas dores e aflições, em meio a esse ambiente que exige de nós, cada vez mais, nós temos o Cristo Consolador. Nós temos recursos que nos garantem uma caminhada segura, que nos garantem uma caminhada rumo ao progresso. E é por isso que nós, uma vez mais, agradecemos a Deus, agradecemos ao Cristo Consolador por recursos tão apropriados, por recursos tão sagrados como os recursos dessa noite, como os recursos que chegam até nós todos os dias, através da doutrina espírita, através dos ensinamentos dos nossos irmãos, através dos irmãos que dividem conosco a mesma existência na Terra. É por eles que nós agradecemos. É por eles que nós agradecemos a Deus, o nosso Pai Criador, por não nos sentirmos desamparados, por nos sentirmos cada vez mais fortalecidos na fé e na esperança de dias melhores, de caminhada mais segura, de futuro redentor para cada um de nós. E assim encerramos mais uma noite com um sentimento de gratidão a todos esses recursos, ao Cristo Consolador, ao Pai Criador de todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, não a nossa. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, ajuda-nos a perdoar a quem nos ofendeu e não permita que caiamos em tentações e provas, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com cada um de nós.